Graça e paz a todos, amém? Quero te convidar a se colocar em pé, com muita alegria no coração, amém? Que a presença e o fluir da glória de Deus possa nos mover aqui nessa noite, amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, que as palavras que procederem dos seus lábios seja de adoração, de uma entrega voluntária, verdadeira e genuína. E isso vai demonstrar o entendimento que nós estamos adquirindo na presença de Deus. Porque nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos diante daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. O nome dele é Jesus. O nome que está acima de todo nome foi dado a ele. Ele é o Filho de Deus. O unigênito Filho de Deus. Que morreu, mas que ressuscitou. E que está à destra do Pai. Mas ele também está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa aquilo que você esteja passando neste exato momento da sua vida. Se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele estará no controle de toda e qualquer situação da sua vida. Então, importa que você possa se entregar a Ele nessa noite. E todas as vezes que nós nos entregarmos ao Senhor, nós também estamos cultuando. Nós também estamos adorando. Nós também estamos nos submetendo ao querer do Senhor sobre as nossas vidas. Então, começa a se lançar diante dEle. Eu não sei o que você trouxe para ofertar para o Senhor nessa noite. Talvez você fale, pastor, eu não trouxe nada. Mas a única coisa que Ele requer de nós é um coração voltado para Ele. Um coração quebrantado. Que você possa se lançar aos pés dEle em adoração. Dizendo que você não quer nada, a não ser o toque dEle sobre a sua vida. A não ser o ministrar dEle sobre a sua vida. Nós te pedimos, Senhor, nos leva além nesta noite, nos leva a um lugar seguro, um lugar onde nós possamos ser ministrados, um lugar onde nós possamos somente ouvir a sua voz, sermos tocados por Ti. 2 horas de culto, Pai, não basta, nós queremos mais. Nós queremos mergulhar nessa noite num lugar onde nós possamos sentir de forma tão intensa a Sua presença, Pai. De forma tão intensa sobre as nossas vidas, porque é isso que nós precisamos nessa noite. Então venha sobre cada um de nós. Levanta aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam se sentindo desanimados, aqueles que estavam se sentindo desorientados, Pai amado. Leva-os a um lugar onde o Senhor possa testificar a Sua grandeza, o Seu amor, Pai amado. E que diante da Sua glória, Pai, nós não venhamos conseguir ficar de pé, porque nós queremos contemplá-la. Nós queremos Te adorar na beleza da santidade. Que enquanto nós estivermos louvando e adorando ao Senhor, que o Senhor possa mover, Pai, sobre as nossas vidas. Que o favor do Senhor nos alcance, que a Sua graça se manifeste sobre cada um de nós. E que a Sua glória, que é tudo aquilo que nós queremos e desejamos, Pai amado, possa nos tocar e nos encher. Que cada um de nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo nessa noite. Renova as forças, Pai, cura, sara, liberta, levanta, Senhor. Que os Teus filhos nessa noite possam ter o senso, Pai amado, de direção. Que possamos ser responsáveis, Pai amado, em relação ao Teu reino. Nós queremos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem já destinado para cada um de nós. Então nos ensina a tomar posse, Pai, daquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Que nessa noite não seja apenas umas horas, mas que seja uma noite de resposta. Que seja uma noite para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos estejam destapados, Pai, para que possamos ouvir a Sua voz, Pai, em nome de Jesus. Sejas adorado aqui nessa noite, sejas engrandecido, Pai. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia, e agindo o Senhor nas nossas vidas, ninguém jamais poderá impedir, em nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus e aplauda o mais forte que você puder para Ele aí, amém? Creia que Ele é poderoso para fazer sobre a sua vida. Ele está agindo em teu favor, em meu favor.
E através da nossa adoração nós iremos nos entregar. Às vezes só precisa de uma entrega para que Ele possa mover sobre as nossas vidas. Então se entrega nessa noite. Ele nunca nos deixou, jamais nos desamparou. E nós precisamos declarar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, que nós temos um Deus que está conosco em todos os dias. Cante comigo, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão. Às vezes é assim que nós nos sentimos, mas o Senhor, aleluia, na palma. Que não vai deixar essa luta me matar, e o desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de declare. Mas a lei, ela vem pela manhã. Declare, filho de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumenta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas ale. Tenha certeza disso, querido. Quantos creem? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Para aqueles que creem, então declare: eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira declare, e não haja fruto na vide e o produto da oliveira todavia me alegrarei, eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Continue crendo, continue acreditando, Ele está sobre a sua vida. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Não importa o que a realidade está dizendo, nós continuaremos crendo. Venha sobre nós, Senhor. Venha, venha. Ainda
haja fruto e o produto da todavia se você quer, você vai declarar nessa noite com toda a sua força, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegra. Todavia me alegrarei. Aleluias. Vamos aplaudir bem forte. Essa é uma declaração de fé, amém? Não importa aquilo que nós às vezes estamos passando, queridos. O importa naquilo que nós cremos, amém? E se nós cremos, tudo é possível aquele que crê. Você pode dar um glória a Deus aí, amém? Aleluias. Declare comigo bem forte aí. Eu creio que vai chegar a minha vez. E será nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí, vê se ele tem cara de vitorioso aí. Amém? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Então declare bem alto: o meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei. Se você quer, declare: minha sorte, Ele diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar os meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou?
de tempo, querido. Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. Você tem a marca da promessa, querido. É o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você foi marcado, você foi marcada pelo sangue do Cordeiro. Isso, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca. Você tem? Você tem? Mais alto, mais alto. Eu tenho a marca da promessa. Você tem? Mais uma vez, declare. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da. Mas quem? Mas quem? Marca da promessa que Jesus. E quem vai me impedir? Se decidir, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei. A minha sorte, a sua sorte. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus. O meu Deus nunca falha. Aleluia. Minha sorte de Ele muda diante. Mais uma vez, declare: o meu Deus, o meu Deus nunca falha. Essa é uma certeza. Começa a contemplar aí você. Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluias! Aplauda bem forte a Jesus. Somente Ele pode fazer, amém? Sobre a sua vida. Sabe, queridos, a única coisa que às vezes nós precisamos que o Senhor encontre em nós é graça. Graça significa favor. Nós não merecemos, mas o Senhor, Ele vem e nos abençoa. Então creia que nesse tempo você será alcançado com a graça de Deus sobre a sua vida, com um favor que, se você olhar para você, você fala: eu não mereço, Senhor, mas o Senhor vai te dizer: mas eu quero te dar, eu quero proporcionar a você. É esse tempo que você vai viver. Ele canta lá. Sim, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Yeah!
Ele está aqui neste lugar, querido. Ele está neste lugar para te levantar, para te erguer. Oh! A sua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E quando eu me canso, a sua força opera em mim. A sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. A favor de Deus sobre a sua vida, creia nessa noite. Não me gloriarei. Em mim, a não ser nas minhas fraquezas. A sua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E quando eu declare a sua força opera em mim, eu sei que a sua Jesus, eu sei que a sua bondade te encoraja e me encoraja.
Ele te dá forças. Me dá forças, você me resguarda. Eu não posso, quando eu não consigo, Quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja. Você me dá forças, você me resguarda. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me coragem, você me dá força, mais uma vez. você me resguarda. Quando eu não posso, quando eu não, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta, você me dá forças. Eu sei que a sua graça, Jesus, Jesus, eu sei que a sua bondade não, Jesus, eu sei, eu sei, eu sei. É pra mim. Oh, eu sei, eu sei. Jesus, Jesus, eu sei, eu sei. Oh! Mais uma vez, eu sei, eu sei. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me Com a sua glória, glória a Jesus, aplauda bem forte, amém? Ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ti seja o louvor para sempre, Jesus, amém? Pode tomar o seu assento aí.
Amém. Glória a Jesus. Vocês estão felizes aí, amém? Nós retornamos do domingo de batismo. Foi um dia muito especial para todos nós que estávamos ali. Eu acredito que de forma mais especial ainda para aqueles que nasceram de novo, né? E para a gente, nós carregamos uma lembrança, né, daquilo que Deus já fez e ainda permanece fazendo sobre as nossas vidas, porque aquele que começou a boa obra em cada um de nós, ele é fiel para terminá-la. Amém? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você ainda está em obra. Amém? Há uma construção do grande arquiteto para ser concluída sobre a sua vida. Amém? Você precisa cooperar com essa construção, com esta obra que Deus está fazendo sobre a sua vida. Pastor, mas como que eu posso contribuir? Como que eu posso cooperar? Você precisa dar a matéria-prima. Amém? E você é a matéria-prima. Você precisa se entregar a Ele. E eu creio que quanto mais entrega, de forma mais intensa, poderemos viver na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos ofertar nessa noite. Você que tem a sua oferta, você que tem o seu dízimo. Amém? Nós estamos num período de muita chuva, né? Fizemos toda a parede aqui, aí a chuva vem, né? E acabou molhando aqui. Mas nós louvamos ao Senhor. Nós engrandecemos a Ele, porque graças a Deus nós temos esse espaço, né? Que nos traz um certo conforto. Temos muita coisa para fazer, mas estamos aguardando no Senhor. Amém? É Ele que vai nos dar as condições, né? E tudo aquilo que nós precisarmos aqui para melhorarmos. Amém? Já está muito bom, graças a Deus. Mas eu sei que Deus ainda, Ele pode nos abençoar de forma, né, de uma proporção maior. Um dia eu sonhei e eu tive um sonho que se cumpriu aqui neste lugar, onde eu vi uma tenda grande e a palavra que está em, não sei se é em Ezequiel, eu acho, Isaías, que fala que você precisa alargar as estacas, né? Quando você alarga as estacas, isso quer dizer que a tenda também vai ser ampliada, amém? Porque você vai fincar, né, pontos específicos para que a tenda possa ser ampliada, né? Então Deus, Ele cumpriu isso nas nossas vidas. Mas acredito que muitas coisas que Deus quer cumprir nas nossas vidas vai depender da disposição que também demonstraremos a Ele. Abraão nunca seria o pai de multidões, o pai das nações, se não houvesse disposição, né? Se muitos homens e mulheres de Deus, Davi nunca seria o rei Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, se ele tivesse o desejo de permanecer apacentando as ovelhas do seu pai, né? Tem lugares que a gente quer se esconder de Deus, mas Ele sempre vai nos alcançar. E aí Ele vai propor. Sempre é uma proposta do Pai. Deus, Ele nunca força e nos obriga a fazer nada. Ele sempre vai nos colocar diante de situações para ver a nossa disposição e o nosso coração voluntário. Amém? Nunca vai ser algo forçoso. Da oferta, a mesma forma. Você que deseja trazer a sua oferta, você que deseja trazer o seu dízimo, o dízimo é uma ordenança da parte de Deus. Amém? Ele não força você vir aqui dar o dízimo. É a nossa compreensão, é a nossa obediência e fidelidade à sua palavra que nos fará trazer sempre o dízimo aqui na casa do Senhor. Amém? Então, não é nada que seja penoso. Quando nós entendemos o mandamento, ele se torna prazeroso para cada um de nós. Não se torna algo penoso. Amém? Então, você que deseja trazer o seu dízimo, você que deseja trazer a sua oferta, pode trazer aqui à frente com ações de graças, em nome de Jesus. Amém? Você que acha mais fácil fazer o Pix, tem aqui também o Pix da igreja. Amém? Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, glória a Jesus. Daqui 2 meses nós iremos completar 1 ano que nós já estamos aqui. Só restarão 2 anos para que a gente possa quitar. Amém? Em nome de Jesus. Rápido, né? Passa rápido. E aí a gente vai ter condições de fazer muita coisa aqui. Aos nossos olhos a gente não tem nem condições de fazer muitas coisas, mas Deus é um Deus que nos surpreende. Ele só quer te dizer, anda comigo, meu filho, que você vai ver sinais, maravilhas e prodígios. Você que tem fé aí, gratidão, estenda as suas mãos para cá e vamos juntos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu favor que o Senhor encontrou aqui, em cada vida, em cada coração. Pai, que através de cada oferta, de cada coração, o Senhor possa abençoar também a casa de cada um, prosperando a vida dos teus filhos, e que eles nunca sejam mesquinhos, mas que haja sempre a generosidade de ajudar o próximo, de partir o pão, de orar pelas pessoas, de ofertar na sua casa, tudo isso de forma voluntária e consciente, Pai. Aqui nunca será imposto nenhum valor, Pai. Sempre será algo voluntário. Então, que nós possamos ter esse coração generoso e voluntário para com o Senhor, porque nós sabemos que quanto mais nós entregarmos, mais nós iremos receber. Isso não diz respeito às coisas materiais apenas, mas em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes há áreas bloqueadas nas vidas de muitos, Pai amado, porque não entenderam a lei da semeadura, porque não entenderam que dar, né, ao Senhor, Pai, pode abrir portas que há muitos anos estão fechadas. Então nos abre esse entendimento e nos ajude a ter todo o desprendimento que nos impossibilita caminhar e avançar, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Nós temos alguns avisos aqui, né? Nós temos a agenda de março já. Nesse próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, amém? Às 18 horas. E será uma bênção em nome de Jesus. Então avise aí as pessoas que não vieram hoje, amém? Que nós teremos o culto da Santa Ceia no próximo domingo, em nome de Jesus. Nosso culto da família desse mês de março será dia 19, né? Sem ser esse domingo outro, né? E está passando muito rápido, né? E graças a Deus, o culto da família é às 9 horas da manhã, como sempre. Quem desejar pode trazer um prato. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não, né? Todos já vieram, né? Então será um dia abençoado também. Dia 19 do 3, amém? Marque na sua agenda aí, em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa aí, Maria? A reunião dos teens vai ser um pouco diferente essa vez, viu? Vai ser, para começar, já vai ser no horário da tarde, ó, às 16 horas, amém? Vai ser na mesa com os amigos, o tema desse encontro dos jovens, às 16 horas, um momento de descontração, de comunhão, de oração. Eu acredito que vai ser muito marcante na vida deles. Pastor, o que significa isso na mesa com os amigos? Eu também não sei não, irmãos. Mas eu acredito que vocês vão estar diante de uma mesa, né? Só isso. Agora, eu acho que muito mais do que estar apenas numa mesa, né? É quem está na mesa, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? É ruim quando você está na mesa com pessoas que você não queria estar, né? Fica um momento meio complicado, você fala, ai, queria que passasse tão rápido esse período, né? Mas quando você está diante de uma mesa, que tem pessoas que você ama, pessoas que você queria tanto, né, estar, é um momento prazeroso, passa tão rápido e é tão proveitoso. Primeiramente, aquele que estará na mesa, né, é o próprio Senhor Jesus. Isso já é suficiente. Mas nós também temos os nossos irmãos, nossos amigos, né? Eu acredito para os jovens, né? Isso é muito importante. Às vezes numa mesa, né? Eles podem compartilhar algo da vida deles, né? E isso faz com que nós possamos até auxiliá-los e ministrar uma palavra sobre o coração deles, né? E eles vão sendo encaminhados, amém? Nesse caminho que levará para a vida eterna, e o caminho é Jesus, amém? Então não esqueçam, jovens, dia 25 do 3, amém? Sábado, às 16 horas.
e o encontro de mulheres, amém? O último dia do mês de março, dia 31/3, às 19h30. Tem sido uma bênção, né, irmãs? Em nome de Jesus. Já aproveita para convidar alguém, amém? Já vai orando, já vai preparando aí esse coração dessa mulher para estar aqui. Amém? Eu creio que será um tempo muito proveitoso em nome de Jesus. Só isso, Maria? Amém. Os jovens e as crianças estarão liberados agora. Amém? Se comportem lá em nome de Jesus. Eu queria chamar a pastora. Tchau. Obedeça lá, hein? Chamar a pastora para ministrar uma palavra ao seu coração. Que você possa se preparar para esse momento aí. Amém? Quero parabenizar todas as mulheres também, amém? Dia Internacional das Mulheres. O dos homens também é o dia... Mas não tem o dos homens? Mas por que não tem o dos homens, né? Eu vou criar aqui na igreja, amém? Eu vou criar uma data específica aqui. A gente vai comemorar só os homens. De fazer uma festa aqui dos homens. Não sei, dia municipal, pode ser? Dos homens, não sei. Municipal, do município aqui, mas é muita gente, né? Eu vou criar algum tema aí, a gente vai comemorar esse dia aí. É injusto isso, porque só as mulheres. Amém? O homem veio primeiro e as mulheres... Mas tudo bem, não vamos entrar, isso aí é muito polêmica. Amém? Mas parabéns às mulheres. E quero parabenizar a minha esposa aqui. Fiz um café da manhã para ela de manhã. Passei na padaria, comprei um pão de queijo. E fiz o cafezinho para ela. Amém? Vamos orar pela pastora? Vamos pedir ao Senhor que fale através da vida dela, aos nossos corações, amém? Pai, muito obrigado pela vida da pastora. Muito obrigada por essa mulher virtuosa. Eu agradeço por estar nesse momento pedindo ao Senhor que use a vida dela como um veículo, Pai amado, como um instrumento para liberar uma palavra aos nossos corações. Encontre corações sedentos e famintos por esse ensino, por essa mensagem, por essa palavra, Pai, que pode alterar coisas extraordinárias dentro de cada um de nós. Que pode trazer à luz, Pai, aquilo que estava obscuro. Que pode nos trazer, Senhor, um senso de responsabilidade, de direção. Use a vida dela, use os lábios dela nessa noite, como o Senhor já usou vários homens aqui nessa terra, como o Senhor usou João Batista, como o Senhor usou o apóstolo Paulo, como o Senhor usou os apóstolos. Use a palavra dela como profeta aqui nessa noite, nessa casa, Pai. E que toda palavra que proceder dos lábios dela, Pai, possa vir dos céus e ir de encontro aos nossos corações. Estamos preparados. Fala conosco, Pai, no nome do Teu Filho e por amor do Teu Filho Jesus, Pai. É o que te pedimos em nome dEle. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. E amadas também. Antes de eu começar a liberar, só queria que você colocasse aí a mão sobre o teu coração. Se você puder agora, você mesmo vai determinar isso na sua vida, nesse momento. Você vai determinar aí no seu espírito que você não aceita sair daqui essa noite como se fosse mais uma noite ou como se fosse mais uma palavra. Que você determine isso agora dentro de você. Que você fale assim: Pai, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito sair daqui, Senhor. Ouvir mais uma vez a sua voz. E quando chegar lá fora, Senhor, ou eu me esquecer, ou eu acabar perdendo. Eu não aceito isso. Senhor, quero declarar nessa noite, porque eu sinto aqui a sua graça. Eu sinto essa graça de um renovo espiritual sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Por isso, Senhor, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que não é mais uma vez que a tua palavra vai ser liberada aqui, Senhor, mas é a vez, que seja como uma única, seja como a primeira, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, tua palavra ela vai ser liberada aqui, Senhor, na tua casa. Com muita liberdade que há no teu espírito, eu quero declarar, Senhor, que não haverá, Pai, nenhuma interferência
e nenhum impedimento para que ela se achegue no espírito e no coração do teu povo. Mas nessa noite eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa imprimir no nosso espírito, que o Senhor possa colocar dentro de nós, Pai, um desejo maior, uma vontade maior, Pai, uma sede, uma fome maior, pela Tua presença e pela Tua palavra, Senhor. Faça acender isso dentro de nós, Pai, a partir dessa noite eu te peço, Senhor, que nós, como Teu povo, como Seus filhos, saiamos daqui abastecidos, Pai, saiamos daqui cheios, é o que eu declaro. Declaro, Senhor, mentes sendo levadas cativas ao Teu senhorio, corações protegidos e blindados, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, que neste lugar, Pai, somente o Teu Espírito Santo é que tem a liberdade de se mover e de falar aqui. Este lugar aqui, Senhor, ele é possuído por Ti, pela Tua presença, Senhor, e pela Tua glória. Nós declaramos em unidade, Senhor, em nome de Jesus, porque acreditamos que o Senhor está aqui. Acreditamos em tudo que o Senhor vai realizar aqui, ó Pai, através da Sua palavra. Porque nós acreditamos que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela vai causar em nós o efeito desejado, esperado pelo Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você, levanta a tua mão bem alto e declara isso comigo. Declara: Senhor, nós estamos aqui, unidos no mesmo amor, na mesma fé e no mesmo Espírito. Declaramos que a Tua palavra é a autoridade sobre nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dá glória a Deus aí. Aleluia. Quem está do seu lado está animado aí? Está animado ou não está? Aleluia. É quarta-feira ainda, queridos. Amém? Temos aí longos dias pela frente, em nome de Jesus. Quem estava no domingo lá, no final de semana? Descansou? Sim ou não? Os homens pescaram bastante. Só não sei se trouxeram muitos peixes, né? Eles pescaram. Toma a tua Bíblia aí. E eu já vou pedir para você deixar aberto a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu também encontrei. Aleluia. Essa palavra aqui, ela é uma palavra para esses dias, ou talvez para outros. Vai ser para um período talvez distante, talvez para você seja para hoje, né? Para outros amanhã ou depois. Mas essa palavra, ela saltou no meu espírito, que eu tenho percebido que a maneira que o Senhor tem falado comigo, eu não sei quanto a sua vida, mas eu tenho percebido que a maneira que o Senhor tem falado comigo, Ele tem sinalizado, através, às vezes até de outras vidas, e às vezes vem a mesma palavra, não com o mesmo texto, não com a mesma referência, mas a raiz espiritual é a mesma. E eu estou bem atenta nesses dias. Então eu ouvi 2 ministrações que dizia a respeito, a raiz espiritual era sobre isso que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. E eu confesso que eu anotei algumas coisas, então hoje eu queria talvez ministrar através de um ensino, porque eu também acredito que isso seja muito relevante e muito importante para a igreja, principalmente nesses dias. Pela tarde, amados, eu meditei em algo. Eu queria que você desse bastante atenção. Eu não sei como você tem vivido esses dias. Eu não sei como tem sido os seus dias e nem a sua vida. Eu tenho percebido como tem sido os meus dias. Eu tenho visto algumas situações têm acontecido. E o Senhor tem me levado há anos atrás na minha vida. O Senhor tem me feito perceber que muito do que eu tenho visto e muitas vezes vivido em algumas situações pontuais diz respeito a muitas coisas que foram construídas, mas num tempo bem distante. Quando você
olha, não é essa a palavra, mas eu queria que você atentasse para isso. Quando você olha lá, quando Jesus ele vai finalizar o Sermão da Montanha, que começa lá em Mateus capítulo 5, e ele finaliza lá em Mateus capítulo 7. E você percebe que antes dele finalizar, antes dele concluir esse sermão, ele vai fazer uma comparação. E ele vai falar não só sobre duas construções, mas você nota que Jesus ele vai falar sobre dois alicerces. Jesus vai falar sobre dois fundamentos. A gente às vezes presta atenção e a gente às vezes foca mais na construção do que no fundamento, no alicerce. Então, quando Jesus ele faz a comparação das duas casas, na verdade ele está fazendo a comparação de dois alicerces, de dois fundamentos. Ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, aquele que ouve as suas palavras e obedece, ele compara um homem prudente, a um homem sensato, que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas ele está falando que esse homem construiu sobre um firme fundamento, um sólido fundamento. E aquele que ouve as suas palavras e não pratica, aquele que ouve e não obedece, ele compara um homem insensato, a um homem imprudente, que edificou, que construiu a sua casa sobre a areia, sobre outro alicerce, sobre um outro fundamento, mas um fundamento que não tem solidez alguma. Aí ele diz que começam a correr os rios, começam a vir as enchentes e combatem aquela casa. E é interessante que combate as duas casas, mas somente uma permanece de pé. E você sabe muito bem qual é a casa, qual é a construção que vai permanecer de pé. A outra entra em ruína completa. É interessante, amados, que as duas pessoas, tanto aquela que obedece ao Senhor, obedece a sua palavra, quanto aquela que não obedece, que ouve e obedece, aquela que ouve e não obedece, as duas conseguem construir. Isso que é o mais interessante, as duas pessoas conseguem construir. Conseguem construir uma família, conseguem construir um casamento, conseguem construir talvez uma profissão, conseguem construir um ministério, conseguem construir, às vezes estabelecer. Só que no momento em que chega os tempos difíceis, no momento que os rios começam a correr e começam a bater com ímpeto sobre a nossa construção, você sabe muito bem qual é a casa, qual é a construção que vai permanecer de pé. É a construção daquela pessoa que fundamentou a sua vida, que construiu uma vida sólida na presença de Deus. Então, eu não sei quantas palavras, né? O pastor também falou isso esses dias. Nós somos aqui, pelo menos essa igreja, eu acredito que aqui, pelo menos, não tem ninguém, a não ser os adolescentes e as crianças que sobem. Mas eu acredito que não tem ninguém aqui que tenha menos de 1 ano no Evangelho. Ou tem? Eu acredito que não. Né? Então, amados, a partir desse período, a gente não pode associar, lógico, o tempo no Evangelho com a nossa maturidade, porque muitos, às vezes, têm anos e anos no Evangelho e, às vezes, não têm maturidade alguma. Só que nós precisamos, amados, atentar para isso. Que todas as palavras que se achegam de alguma maneira, seja de um altar, seja de uma mensagem que você recebe no seu celular, aquelas que você mesmo vai e ouve, a partir do momento que você tem acesso, eu gosto muito de algo que o apóstolo Luiz Hermino ele diz, a partir do momento que você tem acesso, que você ouve, você se torna responsável por aquilo que você ouviu. Então é melhor que não ouça, ele diz. É melhor que não se achegue, porque a partir do momento que a gente ouve, a gente se torna responsável. Então, um conselho do Espírito Santo para cada um de nós, amados. Os rios, eles vão correr. Isso é palavra de Deus. Jesus, ele conclui o seu sermão falando sobre isso. Depois dele discorrer com vários ensinamentos. Todos os ensinamentos. Depois você vai lá e medita no Sermão da Montanha, porque ali é lição para a vida. Ali não é lição para um dia. Ali no Sermão da Montanha é a lição para toda a vida. Então, amados, vamos meditar. Porque quando vier as enchentes, no sentido espiritual, quando começar a correr os rios e combater a nossa casa, combater a nossa construção, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que a tua casa, a minha casa, permanecerá de pé. A nossa construção, ela não entrará em ruína. Portanto, diga para o teu irmão, ouça e obedeça. Amém? Que se torna não somente incoerente,
mas se torna também falta de inteligência. Olha aqui. É uma falta de inteligência da nossa parte, né? Ouvir aquilo que o Senhor está falando e não obedecer, né? Se você já parou para pensar que as consequências quem sofre somos nós mesmos, então, nessa noite, a partir dessa noite, todas as palavras que se achegarem a você, fale: Espírito Santo, eu sou esse homem responsável. Espírito Santo, eu sou essa mulher responsável. Sabe por quê, amados? O Senhor, Ele quer tanto, sabe? Ele já fez tanto, ou na verdade Ele já fez tudo por nós. Mas Ele é um Deus, Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de tanta graça e de tanto favor. Sabe? Só de você para alguns minutos, senta na beira da tua cama e começa a pensar no amor do Senhor pela tua vida. Começa a pensar na bondade e na misericórdia que te segue todos os dias. Se você está aqui hoje, amado, se eu estou aqui hoje, é porque certamente a bondade e a misericórdia nos seguiu, nos acompanhou até aqui. Então pense nisso. Se não fosse a graça, hoje nem eu e nem você estaríamos aqui. A misericórdia do Senhor está escrito. É a causa, queridos, de nós não sermos consumidos. Mas eu quero, não sei quanto a você. Se você quer, diga: eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher que tenha entendimento espiritual, que tenha inteligência, que seja dotado não de uma inteligência, não de uma sabedoria humana, mas de uma sabedoria que vem do alto, de um entendimento que vem do alto. Sabe por quê? Algumas situações vão acontecer conosco, amados. E é nesse momento que nós temos que entender. Diga para o seu irmão: nem sempre as coisas vão sair como você espera. Diga para ele: nem sempre. Pode falar, não tenha medo de falar isso não. Diga: nem sempre vai dar certo. Diga: às vezes é necessário dar errado. Às vezes, queridos, diga para o seu irmão: o Senhor terá que frustrar os seus planos. O Senhor quer falar conosco sobre isso nessa noite. Porque Deus, Ele permite a frustração. Por que Deus, Ele permite que em algum momento das nossas vidas, talvez em alguma área específica, talvez é conosco mesmo, porque Deus permite algumas frustrações? Por que o Senhor permite que em algum momento sejamos frustrados? E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa frustração. Frustração, amados, nada mais é, se você não sabia, a frustração nada mais é do que uma expectativa não correspondida. De uma expectativa que não deu certo. Se você que gosta de anotar, registre isso. Frustração nada mais é aquilo que você idealizou e não se realizou. É uma coisa idealizada, porém não realizada. Isso se chama frustração. E por que é que Deus, então, Ele permite que sejamos frustrados? Existem alguns motivos. E é por isso que o Senhor deseja compartilhar, através do seu Espírito, esses conselhos aqui. Talvez você, talvez já caminhou muito, e chegou a um certo momento na tua vida. E quando você olha, talvez, para a tua caminhada, talvez quando você isola uma área, você sente isso. Talvez você é uma pessoa que não compartilha, que não fala, né? Tem outros que às vezes abrem, tem pessoas que abrem muito, tem pessoas que não abrem. Mas tem esse sentimento. Olha, eu nessa área aqui, se fosse para eu abrir hoje, nessa área aqui específica, eu me sinto como uma mulher frustrada ou como um homem frustrado. Eu me sinto uma pessoa assim, talvez dentro de mim. E por que o Senhor permite? Se você quiser, eu até te aconselho a anotar isso. Eu vou tentar passar em escrita aqui, eu passo para a Paula e vou pedir para ela resumir. E você que quiser também, vai estar lá no grupo da igreja, tá bom? Porque eu acredito que isso, amados, é fundamental para as nossas vidas. Então, o primeiro motivo, se você quiser, registre isso e diga isso olhando para o seu irmão. Diga: para nos confrontar por dentro e nos fazer entender
que não temos o controle sobre nada. Muitas vezes o Senhor nos frustra, Ele precisa nos frustrar. Primeiro, para nos confrontar por dentro, amados. A frustração, ela vem exatamente para isso. Você pode perceber que quando uma frustração chega, ou seja, quando uma expectativa nossa não é correspondida, nós somos confrontados por dentro. Você nota que aqui, eu não vou ler todo o texto, tá bom? Porque eu não tenho tempo. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, você abriu? Eu vou ler a partir do verso de número 11. Eu acredito que você conheça aqui esse texto. Esse texto que fala sobre Naamã. Era um comandante do rei da Síria, ele era um comandante, era importante. Né? Se fosse hoje, seria alguém da alta. Né? Então, a pessoa que tinha influência, mas ele tinha um porém na vida dele. O porém dele é que ele era leproso. E você sabe né? Não vou discorrer aqui a história, você conhece. Mas é interessante que Naamã, ele cria uma expectativa. E você pode notar que a expectativa que ele criou, ele idealizou dentro dele, amados. Que essa palavra fique cravada no seu espírito, toda vez que eu e você idealizarmos algo dentro de nós, tome cuidado. Principalmente quando a gente fala assim, olha, vai ser assim, e depois vai fluir assim, e depois vai acontecer assim. Existe uma sondagem, por mais que você não queira. A sondagem do Espírito Santo não é só para aqueles que querem, é para aqueles que estão vivos. Se você está vivo, você está sendo sondado. Tua mente, o teu coração, a minha mente e o meu coração está sendo sondado pelo Senhor. Então Naamã, ele cria essa expectativa e ele, olha só, verso 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, olha só, eis que eu dizia, olha a expectativa. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Pois bem, não foi nada disso que aconteceu. Nem Eliseu foi recebê-lo. Mandou ser um mensageiro para frustrar a expectativa que ele tinha. Ele já tinha idealizado dentro dele como que ele ia ser curado. E amados, muitas vezes nós agimos como Naamã. Nós queremos ser curados, mas nós não queremos ser confrontados. Nós queremos ser abençoados, mas muitas vezes nós não queremos que o Senhor vá lá e nos confronte por dentro. E é interessante, se você quiser, registre isso. Quando o Senhor frustra as nossas expectativas, Ele consegue extrair o que ainda há dentro de nós. Se Naamã ele fosse correspondido nas suas expectativas, Naamã ele nem teria condições de reconhecer o Senhor como seu Deus. Porque ele tinha determinado, eu já sei, o profeta vai vir, né? Ele vai se colocar de pé, ele vai vir, ele vai colocar a sua mão aonde está a minha lepra e pronto. É assim que eu vou, é assim. É desse jeito que Deus vai fazer. É dessa maneira que na minha vida vai acontecer. É assim que eu vou alcançar e que eu vou chegar aonde eu quero. Aí o Senhor fala, não. Eu preciso te frustrar, sabe por quê? Porque essa frustração vai gerar um confronto na sua vida. Porque eu te frustrando, eu consigo te confrontar por dentro. Porque eu te frustrando, eu consigo extrair o que ainda há dentro de você. E o que há dentro de você vai começar a vir para fora. De que forma veio para fora? Na vida de Naamã. Através do que? Do orgulho. Ele ficou indignado. Porque olha só como o Senhor sabe, amados, onde nos tocar. Nos tocar, que eu digo por dentro. Porque existiam rios que eram muito mais limpos e melhores. Ele mesmo diz. Tudo bem, se fosse até para mergulhar, olha só o que ele diz. Não são, verso 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Olha só, a arrogância do coração. Só porque ele era importante? Só porque ele não queria mostrar a lepra dele para ninguém? Porque se o profeta simplesmente viesse, colocasse a mão sobre o lugar, ele estaria vestido. Ninguém veria.
Poderiam até saber que ele era um comandante, ele era leproso. Mas a lepra ficava por baixo das suas vestes. Agora, quando ele recebe um comando, uma ordem de descer e mergulhar, e não era em Água Limpa, não, era mergulhar no Jordão. Águas que não eram tão boas assim. Você está vendo, eu não sei se você está conseguindo entender como o Senhor, ele vem e ele nos frustra para muitas vezes nos confrontar, para ver como nós estamos. Então, Naamã, ele não queria, mas quero dizer algo para a tua vida. Diga para o teu irmão ou para a tua irmã. Diga, Deus sempre vai usar alguém para te fazer entender o que ele realmente quer. E dá glória a Deus por isso. Essa pessoa vai chegar na hora certa. E você, com certeza, você vai ser curado. Olha o que está escrito. Então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, seus servos. E disseram assim para ele, olha, se o profeta, ele te dissesse alguma coisa difícil, que fosse tão difícil, você não faria? Ou seja, você não quer tanto ser curado? Se ele te dissesse a mesma coisa, né? A Renata recebe uma direção de Deus para fazer isso. Mas aí eu chego bem na hora. Falo, minha querida, se o Senhor te falasse algo muito difícil, muito grande, você não faria? Quanto mais isso que ele está te pedindo, que é tão simples. Ou seja, os servos dele disseram exatamente isso. Porventura não farias, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. É interessante, amados, que o Senhor nos frustra, mas depois nos abençoa. É só você entender. Deus, ele frustra. Ele nos confronta, mas depois ele nos abençoa. Naamã, se ele aceitasse esse confronto por dentro, se ele aceitasse essa expectativa que não foi realizada, que não saiu do jeito dele, que não era como ele pensou que seria, se ele aceitasse, ele não voltasse para casa indignado, ele seria purificado. Ele ficaria curado. Eu quero declarar, amados, que em nome de Jesus, que nenhum de nós consiga voltar para casa indignado. Que quando servos como esse aparecer diante de nós, no momento que a gente talvez está sendo, sabe, recebendo aquela frustração. Meu Deus, que expectativa que eu tinha. Eu até criei, sabe, eu montei uma história dentro de mim. Na minha mente já estava até assim, ó. E o Senhor foi lá, então, eu vou ter que colocar por terra tudo que você colocou na tua mente. Eu vou ter que colocar por terra tudo aquilo que você idealizou dentro do teu coração. Porque eu ainda preciso extrair de dentro de você o que talvez você, por você mesmo, não está conseguindo. Então, quando eu te frustro, eu também te faço enxergar. Quando Naamã foi frustrado, ele conseguiu enxergar. E quando os servos dele falam isso, ele aceita. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou purificado. É interessante que só depois disso, queridos, que Naamã consegue reconhecer que não existia outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Muitas vezes o Senhor, ele precisa frustrar as nossas expectativas e não deixar acontecer de forma nenhuma, de maneira nenhuma, do nosso jeito, porque através disso nós também temos condições de reconhecê-lo ainda mais nas nossas vidas. Ele diz assim no verso 17, e disse Naamã, seja assim, contudo desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais, olha o que aconteceu com ele, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Através disso, Naamã ele reconheceu. Então, primeiro motivo, amados, por que o Senhor permite uma frustração? Exatamente para isso, para nos confrontar por dentro, para nos fazer enxergar aquilo que nós precisamos. E registre isso lá no seu espírito. Diga para o seu irmão, você e eu nunca teremos o controle sobre nada. Você quer saber o que é de Deus para a tua vida? Você quer saber? Você tem essa curiosidade de saber o que realmente é de Deus para eu viver? O
que é de Deus para mim. Diga para o seu irmão, solta tudo. Diga para ele, solta tudo. O que ficar na tua mão é a vontade de Deus para a tua vida. Só que muitas vezes a gente quer segurar tudo. Porque de alguma forma a gente quer estar no controle. Aí o Senhor vem e frustra. Quando a gente solta tudo, amados, o que a gente está falando? Senhor, não precisa me frustrar, porque eu já entendi que o Senhor tem o controle sobre tudo e sobre todos. Segundo, eu vou pedir para você, abra aí comigo, Deuteronômio. Tem alguém aqui? Pode colocar para mim, por favor, pela NVT, capítulo 28, verso 20. Segundo conselho, que Deus permite a frustração. Eu ouvi isso esses dias, por isso que essa palavra, ela ficou dentro de mim. A frustração, registre isso. A frustração, muitas vezes, amados, ela é um convite de Deus. Não somente para um recomeço, mas ela é um convite para um arrependimento. A frustração, muitas vezes, ela não é só um convite para um recomeço. Porque toda pessoa que é frustrada ou se sente frustrada, ela sempre vai recomeçar em algo. Ela sempre vai recomeçar em alguma área. Só que a frustração, muitas vezes, não é um convite só para um recomeço, não. Mas ela é um convite para um arrependimento. Porque a frustração, muitas vezes, é resultado de desobediência. Então, muitas vezes, Deus, Ele também precisa nos frustrar. Ele precisa permitir que a frustração chegue. Ou seja, que a expectativa, a nossa expectativa, ela não seja realizada. Aquilo que nós idealizamos não se cumpra, para nos fazer entender e enxergar que em dado momento nós não cumprimos, nós desobedecemos. Quando eu li o verso 20, olha o que está escrito. Quando você lê, se você que está acompanhando a leitura bíblica, você leu lá, Deuteronômio capítulo 28. Você nota que capítulo 28 começa com as bênçãos decorrentes da obediência. Quando chega a partir, eu acho que é no verso... A partir do verso 15, você, na minha Bíblia, aqui na Almeida, começa a falar sobre os castigos da desobediência. Então, até o 14, são as bênçãos decorrentes da obediência. Quando começa no 15, são os castigos, em outras versões, então, as maldições decorrentes da desobediência. Lembra o que foi dito lá no início? Sobre as duas construções, 2 alicerces? Sobre aquele que ouve e obedece, aquele que ouve e não obedece? Olha como que nós temos que tomar conta, amados, das nossas vidas. Porque às vezes a frustração, ela chega como resultado de uma desobediência. E às vezes a gente não pode mais, amados. Sabe, por isso que a gente tem que clamar por essa maturidade na fé. A gente tem que caminhar cada dia com Jesus e falando, eu quero ser um homem mais maduro. Eu quero ser uma mulher mais madura na fé. Porque você nota que todo imaturo, ele é irresponsável. Você vê que o imaturo, ele não tem responsabilidade alguma. Agora, quando você alcança a maturidade na vida cristã, você começa a entender a responsabilidade que você tem diante da palavra. Então, olha só. O próprio Senhor, não é Satanás, não é diabo, não é demônio, não é o inimigo. Às vezes a gente acha, a gente quer, não sei, mas dentro de um sistema religioso, tem muita gente que está expulsando, que está amarrando, que está querendo mandar embora o mal, e não é mal. Muitas vezes a frustração é algo que vem do próprio Senhor. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e olha só, e frustração em tudo o que fizerem. Isso é muito forte, amados. Não é para vir como peso sobre nós, não. Mas é para vir como entendimento essa palavra. O Senhor, o próprio Senhor. Então, diante de tudo que acontecer nas nossas vidas, vamos parar e vamos refletir. Vamos meditar. Eu não sei quanto tempo você tem na caminhada. Eu sempre fui, quem me conhece há mais tempo sabe. Eu sempre tive temor do Senhor. E lá em Provérbios diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então não tem como você ser um homem sábio, uma mulher sábia, se você primeiramente não temer ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitar. E quem respeita quer obedecer. Por mais que seja difícil, amados. Por mais que seja uma palavra que você fale,
Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar o auxílio, amados. Ele nos auxilia, inclusive nas nossas fraquezas. Agora, o que não dá mais, amados, é para nos tornarmos irresponsáveis. Porque muitas vezes alguma frustração chega para mostrar, filho, filha, eu te falei. Filha, eu te orientei. Filha, eu enviei conselho. E aonde estava você? Então, registre isso. Frustração, muitas vezes, ela não é só um convite para um recomeço. Porque muitas vezes é necessário recomeçar na presença de Deus. Não é só cair, sabe? E depois se levantar de onde você caiu. Às vezes, depois que você cair e se levantar, você precisa recomeçar. Mas recomeçar de forma inteligente. E às vezes, a frustração é um convite, amados, para um arrependimento. Você quer um conselho do Espírito Santo quando você for orar? Você quer um conselho? Do Espírito Santo quando você for orar? É algo assim que eu posso falar com propriedade. Uma das pessoas que podem nos ensinar muito a respeito disso é Davi. Davi era um homem que ele não caminhava com preocupação em relação ao que ele vivia. Mas Davi, ele tinha uma única preocupação. Ele tinha uma preocupação com o seu interior, ele tinha uma preocupação em como ele vivia e não o que estava acontecendo ao seu redor. Então Davi, ele sempre foi preocupado com a sua vida, com a sua conduta. Tanto é que você vai olhar para as palavras de Davi, você sempre vai encontrar um Davi preocupado com o seu coração. É por isso que em muitos salmos de Davi, ele clama pelo exame interior, ele clama pela sondagem, ele mesmo diz, ele se apresenta, ele mesmo fala de si para o Senhor e pede para o Senhor julgá-lo. Ele mesmo fala que ele tem andado realmente em verdade e pede para o Senhor vir e confirmar. Se você vai lá no Salmo 17, ele fala, provaste-me, pode vir de noite, me visitas e vê se aquilo que fala a minha boca, se vê se há realmente transgressão. Porque o Senhor sabe que o teu servo não mente, ou seja, que é verdade. Então, quer um conselho do Espírito Santo, amados? Clame e faça um autoexame. E muitas vezes um autoexame diário. Não espere uma frustração chegar na sua vida para você parar a vida. Porque, amados, uma coisa é certa. Quando a frustração chega, a gente para a vida. E por que a gente não para antes dela chegar? Por que a gente não pede essa sondagem? A gente não clama de todo o nosso coração. Senhor, eu tenho ouvido. Que nem eu fui no culto domingo. O pastor pregou. Senhor, essa palavra aqui, ela se tornou vida mesmo dentro de mim. Senhor, o Senhor garante isso? O Senhor garante que nos próximos passos que eu for dar, na segunda, na terça, o Senhor garante para mim que essa palavra ela se tornou vida no meu espírito? Aí o Espírito Santo vai falar, não, filho, ainda não se tornou. Então, Senhor, em nome de Jesus eu estou aqui. E eu clamo, porque eu quero. Eu não quero mais construir. Eu não quero mais levantar a minha casa sobre um alicerce, sobre um fundamento que não é sólido. Eu quero ser um homem que ouve e obedece. Eu quero ser uma mulher que ouve e obedece. Sabe por quê, Senhor? Eu cansei. Eu cansei de ter que passar por algumas frustrações. E lá na frente eu tenho que entender, olha, foi por quê? Porque o próprio Senhor enviou, eu não quero mais. Então, se apresente ao Espírito Santo com o coração rasgado. Coração dilatado, sem medo daquilo que Ele possa lhe mostrar. Tenha coragem. Eu muitas vezes fui na presença de Deus com coragem. Eu sabia, eu já sentia dentro de mim que Ele ia revelar. Tenha coragem de ficar lá, de parar na presença de Deus. Não é parar para falar, é parar para ouvir. Porque às vezes a gente é muito bom para falar com Deus. Mas a gente tem que parar muitas vezes, vai para o secreto para ouvir. Senhor, tenho coragem, eu tenho coragem. Eu vou ficar aqui, o Senhor pode falar. É isso. Amém. É isso também, amém. Isso, amados. Resultar uma caminhada mais assertiva. Eu não sei se o pastor vai ministrar domingo, mas eu tenho essa palavra também construída no meu espírito. Eu gostaria muito de liberar sobre a igreja, sobre como termos uma vida assertiva de fato e em verdade, na presença do Senhor. Então, você anotou o segundo, o terceiro. E eu vou ser rápida aqui, porque eu preciso encerrar. Terceiro, abra comigo aí. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22. Pode colocar para mim, Gabi?
verso 31. Terceiro conselho. Por que Deus permite a frustração? Para nos fazer lembrar de quem realmente somos e de como estamos. E a segunda ministração que eu ouvi falava sobre isso, da pastora Viviane Martinello. Ontem eu ouvi uma ministração, falei, é isso. Ela dizia que a pior frustração não é aquela frustração onde você se frustra com pessoas. Eu não sei se pessoas já te frustraram, se aconteceu já isso contigo. A gente fica chateado, né? Mas a pior frustração não é aquela onde você se frustra com pessoas. Diga para o seu irmão, é aquela onde você se frustra com você mesmo. Essa é a pior frustração. Pedro foi frustrado. Pedro, na concepção dele, ele idealizou. Ele tinha uma expectativa a respeito dele. Uma expectativa que não foi correspondida. Uma expectativa que não foi realizada. Ele idealizou. Só que Jesus chega e não chega para confirmar. É, Pedro, realmente, você está prontinho. Imagine o senhor vindo, Rodrigo, sim, você está pronto. Ele com a expectativa lá, o Rodrigo cheio da expectativa em Deus. Eu sou. Agora imagine Jesus chegando para frustrar. Então você fala que você está pronto. Eu quero te dizer uma coisa, você nem se converteu ainda. Eu não sei quanto a você, mas se eu ouvisse uma declaração assim de Jesus, se eu chegasse toda cheia de expectativa, né, com a minha vida. Oh, Jesus, estou pronta, preparada até para morrer. Se ele olhasse para mim e falasse, o quê? Quê? Morrer? Filha, você está lá no início. Você nem começou o processo, porque o processo só começa depois que você se converte. Você precisa se converter. Existe frustração maior que essa? Para mim não há e nunca haverá. E quero dizer uma coisa para você, essa palavra me estremeceu. Eu já li por diversas vezes, mas hoje eu sentei lá, abri a janela do quarto da Vitória, estava sentada na cama, eu comecei a chorar, e olhava para o céu e chorava, e aquilo começou, eu falei, Senhor Jesus, eu quero estar preparado de verdade, Senhor Jesus. Eu não quero ouvir uma declaração dessa. Você está entendendo o que a responsabilidade, de fato, ela faz conosco? Então o Senhor disse, Simão, olha só, amados, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Pediu para passar na peneira. O que vai ficar? Você já peneirou algo? Você vê, né? Tem as peneirinhas, né? Aquelas mais fininhas, né? Tem as maiores. Imagina. Para passar na peneira mesmo, para ver o que vai ficar. Próximo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido, ou seja, em outra versão tá, quando você tiver se convertido e voltado para mim, meu Deus, eu estou pronto para morrer, eu nem me voltei a ti ainda. Que expectativa frustrada, amados. Que o Espírito Santo nessa noite abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, dilate o nosso coração, nos faça enxergar a realidade de quem somos, para que nunca mais na nossa vida venhamos a ser frustrados com uma declaração dessa, saindo da boca do próprio Deus. Meu Deus, eu peço, eu clamo pela minha vida e pela tua vida, pelo meu espírito e pelo teu espírito, e pelo espírito de todos aqueles que hoje se levantam na terra, se dizendo como cristãos, seguidores de Cristo, aqueles que estão prontos a carregar a sua própria cruz. E a verdade, bem da verdade, às vezes dão alguns passos e a cruz começa a pesar. Meu Deus, não dá mais para mim. Deixa eu ir embora e cuidar da minha vida. Quero dizer algo para você, amados. Muitas vezes a frustração, ela vai chegar para nos mostrar. Eu não sei se já chegou na tua vida nesse sentido, mas para mostrar a realidade de quem ainda somos. De que muitas vezes nós afirmamos ser o que ainda não somos. Pedro, ele mentia? Não, ele não mentia. Em nenhum momento Jesus fala que Pedro era um mentiroso, não. Jesus não tem aquilo que Pedro declara como uma mentira, não. Mas como aquilo que ainda não era real.
como aquilo que ainda não tinha sido formado dentro dele. Amados, Cristo precisa ser formado dentro de cada um de nós, para que só assim, então, possamos declarar: Senhor, eu estou pronto. Eu não sei quanto a você. Às vezes, amados, para muitos, se o Senhor fala: caminha mais uma milha, vai, ande mais um pouco. Eu sei que está difícil, meu filho. Eu sei que está difícil, minha filha. Mas você está comigo. Então continue caminhando comigo. Continue se movendo na minha presença. Porque eu jamais vou te deixar. Eu jamais vou te abandonar. Mas eu preciso que você siga. Ainda que doendo. Eu preciso que você caminhe. Ainda que sentindo dores, eu preciso. Sabe por quê? Porque eu estou te construindo por dentro. Agora, amados, quando a gente não entende isso, a gente, infelizmente, a gente escuta o galo cantar. E quando o galo canta, inevitavelmente, a gente precisa se lembrar daquilo que um dia a gente ouviu. Eu não quero que o galo cante na minha vida. Eu não quero. Eu prefiro caminhar chorando, com dores, às vezes não entendendo, mas percorrendo esse caminho, entrando pela porta que é estreita, não querendo o caminho espaçoso, não querendo me mover sem Ele, mesmo muitas vezes não entendendo e tendo que ficar ali quietinho, respirando fundo, esperando o mar se acalmar. Sabe quando o mar está revolto? Você tem que respirar fundo, esperar. Espera. Vai se acalmar. Vai passar. Agora a gente não pode, amados, saber que a nossa declaração ela pode nos levar lá na frente a uma negação. Então, às vezes Deus permite que sejamos frustrados. Eu não sei, é difícil para eu liberar, mas eu tenho que falar, isso é verdade. Eu não sei se você já clamou por isso, seja homem ou seja mulher. Sabe, eu sou casada e é bom a gente ouvir um do outro, né? Elogios, coisas boas. Mas às vezes, amados, a gente precisa ouvir a realidade de quem ainda nós somos. Então, não sei quanto a você, se você não fez isso, peça a partir dessa noite: Espírito Santo, eu quero. E por último, a frustração, muitas vezes, diga para o seu irmão, ela pode apontar para uma nova direção. Você não precisa abrir, eu não vou ler. Está em Lucas capítulo 5. Eu acredito que você conheça muito bem esse texto, que fala sobre a pesca maravilhosa. Por que ela foi maravilhosa? Não fala sobre uma pesca que foi frustrante. Fala sobre uma pesca que foi maravilhosa. Você vê que no início, mais uma vez está Pedro. Pedro, ele foi frustrado num dia de pesca. Um dia que ele trabalha, você sabe, você conhece esse texto. Ele trabalha a noite inteira. Interessante que Pedro, ele não tinha aquilo como hobby, né? Que nem os irmãos foram lá no sítio e pescaram lá no final de semana, né? Mas tenho certeza que mesmo lá, eu acho que eles tinham alguma expectativa, né? Pelo menos de um peixe, pelo menos eu tenho certeza. Agora imagine Pedro, que não era por hobby, não era para passar tempo, não era porque ele não tinha o que fazer. A palavra diz que ele passou a noite inteira trabalhando. Ou seja, a pesca para Pedro era uma profissão, era trabalho, não era passatempo. E ele trabalha a noite inteira e se frustra, não pesca nenhum peixe. Quando ele encontra com Jesus, o encontro dele era onde? Lavando as redes. Não era lançando, era lavando. Ou seja, ele já tinha lançado e tinha se frustrado. E agora ele estava lavando. E é interessante que Pedro, diga para o Senhor, muitas vezes, não estamos fazendo errado. Estamos fazendo certo, mas da maneira errada. E por isso que às vezes somos frustrados. Pedro, quando ele encontra com Jesus, Jesus não manda Pedro fazer algo diferente. Você nota, Pedro, teu negócio não é pesca, entendeu?
Você foi frustrado que o teu negócio não é pesca. Então você tem que fazer outra coisa. Não. Jesus não fala para ele fazer algo diferente daquilo que ele estava fazendo. Jesus manda ele fazer a mesma coisa. Só que Jesus aponta um outro lugar. Pedro, você precisa ir para as águas mais fundas. Vai, lança-te ao mar alto. Lança novamente as suas redes. Mas lança num lugar mais fundo. Nas águas mais profundas. E Pedro diz, você sabe, mestre, eu trabalhei a noite inteira, sem pescar nada. Mas porque o Senhor manda, mas sob a tua palavra, olha só, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou fazer de novo. Eu me frustrei a noite passada, mas eu sei. Sabe por quê, amados? Eu quero que você receba isso no teu espírito. A frustração, ela pode se transformar em grande celebração na tua vida. Quando você se move debaixo de uma palavra. Pedro só precisava de uma nova direção. Pedro não precisava de uma nova profissão, só precisava de uma nova direção. Talvez você está aqui, você não precisa de algo novo na tua vida, algo extraordinário. Então não é nada disso. Você só precisa parar e ouvir a voz do Mestre. Ouvir a voz do Senhor falando contigo agora. Agora no lugar mais fundo. Agora nas águas mais profundas. E através dessa nova direção para a vida de Pedro. Aquela frustração, ela se transforma em celebração. Aquele homem que tinha passado a noite inteira e tinha se frustrado. Aquele homem que estava lavando as redes agora, aquele homem que está lançando novamente as redes. Aquele homem que está recomeçando. Aquele homem que está voltando para o mesmo lugar, mas agora debaixo de uma palavra de direção. Querido, se você não quer se frustrar na tua vida, caminhe debaixo de uma palavra de direção. E a palavra de direção, sabe o que significa isso? Palavra de comando. Quem tem autoridade, você já percebeu quem é a autoridade? Dá a palavra de comando. Se você encontrar uma autoridade no meio da rua e falar para você, pare o carro agora. Você vai ter que obedecer, por quê? Porque é uma autoridade. Está te dando uma palavra de comando. Então preste atenção. Você vai se colocar de pé agora. E você vai pensar na tua vida. Talvez você está aqui. E você fala, eu tenho essa área. Tenho essa área aqui há muitos anos, há muito tempo. Eu me sinto frustrado ou frustrada. Pode se colocar de pé. Talvez é algo específico, talvez em alguma área da tua vida, talvez é com você mesmo. Eu não sei. Mas você ouviu nessa noite. Você ouviu os conselhos do Senhor. Se você nunca tinha parado para meditar nisso, por que é que Deus, muitas vezes, Ele permite a frustração nas nossas vidas? Com seus olhos fechados aí, você vai começar a meditar um pouco na tua vida. Talvez você nunca tinha parado na sua caminhada inteira para meditar sobre isso, para pensar sobre isso, para refletir sobre. Às vezes o Senhor permite. E a frustração que você já passou, que talvez você esteja enfrentando, é para te confrontar por dentro. É para te fazer entender que nem você e nem eu temos controle sobre nada. O Senhor é soberano, é Ele que controla tudo e todos. Então talvez nesse tempo Ele possa estar fazendo com você assim como Ele fez com Naamã. Talvez você idealizou tantas coisas no seu interior. Talvez você já tinha até programado como seria, o que aconteceria, de que maneira seria. E o Senhor veio e frustrou tudo. E mostrou que não é do seu jeito, e mostrou que não é da sua maneira. E através disso, Ele extraiu de você o que ainda há aí dentro. E foi colocado para fora. No caso de Naamã, foi colocado para fora toda a arrogância, todo o orgulho que ainda havia dentro dele. Só você sabe. Deixa o Espírito Santo aí te sondar agora. Talvez você está aqui. Tudo que você precisa é meditar. Talvez o Espírito Santo está nessa noite fazendo um convite para você. Não somente para um recomeço, mas um convite para o arrependimento. Talvez quantas coisas já passaram na tua vida e você nunca parou
para falar: Senhor, eu me arrependo. Mas eu me arrependo genuinamente, eu me arrependo de verdade, Deus. A frustração muitas vezes é um convite. Um convite para que nós possamos nos arrepender, nos voltarmos inteiramente para o Senhor. Ou talvez você já está pensando: ah, Deus, eu ainda nem sei a realidade hoje, quem eu sou. Talvez houve a frustração para que você pudesse entender realmente como você está e quem você ainda é. Quem ainda nós somos por dentro. Assim aconteceu com Pedro. Pedro teve que reconhecer que ele ainda não estava pronto, que ele ainda não estava preparado, que ele ainda não era essa pessoa. Pedro tinha uma expectativa a respeito dele, talvez você tinha também uma expectativa ao seu respeito. Nós criamos isso dentro de nós. Só que aí Jesus chega e coloca por terra toda a nossa expectativa ao nosso próprio respeito. Ele é o único que tem coragem para nos dizer: não, filho, você ainda não é essa pessoa. Não, filha, você ainda precisa se converter. Você fala de mim, você vem para os cultos, você faz tudo, mas você ainda precisa se converter. Ei, não perca esse momento, não. Não perca, não. Eu sinto uma graça para nos atrair aqui, nos atrair para Ele. Esse culto não é comum, não. Pense nisso. Ou talvez você está como Pedro, depois de uma noite de pesca, voltando para casa frustrado. Não consegui nada, deu tudo errado para mim. Tudo que eu pensei que ia acontecer não aconteceu. Eu tenho que voltar para casa para lavar as redes. E nesse momento Jesus chega, olha para Pedro e diz: Pedro, volta lá. Volta lá. Volta lá e faz de novo. Ei, volta lá e tenta de novo. Volta lá. Mas agora você não vai sozinho. Agora você vai sem expectativa. A única expectativa que você terá, Pedro, é em mim. Naquilo que eu posso fazer por você, naquilo que eu posso realizar por você, Pedro. Agora você vai lançar novamente, mas debaixo da minha palavra, Pedro. E você bem sabe o que aconteceu com ele. A frustração se transforma em celebração. Tu és a força da minha vida. Você pode adorar a Deus? Venha o que vier, eu vou sobreviver. Tua palavra me encoraja. Comece a imaginar a sua vida daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Comece a imaginar a tua vida. Comece a se imaginar tendo ouvido essa palavra de vida e falando para você mesmo nessa noite: dessa vez vai ser diferente. A partir de agora eu vou ouvir, mas eu vou te obedecer. A partir de agora eu vou construir a minha casa num firme fundamento. Adore a Deus. Vou sobreviver.
Pode dizer isso? Vou sobreviver. Seguro estou. Vou sobreviver. Eu confio em ti. Vou sobreviver. Firmado estou. Vou sobreviver. Tu és a Diga isso. força da minha vida. Venha o que vier, eu vou sobreviver. Tua palavra me encoraja. Venha o que vier, eu vou sobreviver. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, estamos encerrando nessa noite. Depois de tanta graça liberada sobre nós, que nós acreditamos que a tua palavra, Senhor, ela gerou vida no nosso espírito. Ela gerou vida dentro de cada um de nós, Pai. E nessa noite, Senhor, não vai ser como as demais. Nós vamos voltar para as nossas casas, Senhor, em grande meditação. Como talvez nós nunca fizemos, nós nunca paramos, Senhor. Nós saímos daqui com essa consciência. Uma consciência ativada da tua presença. Uma consciência ativada da nossa responsabilidade diante de ti. E uma consciência ativada daquilo que somente o Senhor pode fazer, Pai. Que toda a nossa expectativa a partir dessa noite esteja concentrada somente em ti, Jesus. Que o Senhor possa sondar agora os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. Que o Senhor possa encontrar, Pai, dentro de cada um de nós, aquilo que lhe agrada, Pai. E que possamos sair daqui, Pai, com o nosso coração cheio, o nosso coração transbordante. Que possamos sair daqui para semear e para compartilhar com outras vidas aquilo que recebemos na sua presença. E eu quero te pedir, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai, se porventura no meio da caminhada, no meio da trajetória, o Senhor precisou usar alguma frustração para nos fazer enxergar, Pai, para nos fazer perceber. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que a partir dessa noite o nosso coração esteja inteiramente voltado a Ti. Que o nosso coração seja um coração contrito e quebrantado todos os dias na Sua presença. Que durante todos os dias possamos clamar, possamos desejar pela Tua sondagem, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora. É o que eu peço a Ti, Senhor, e te agradeço. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor realizou aqui. Te agradeço, Senhor, por tanta bondade assim, Pai. Te agradeço pelo Teu amor e pela Tua presença. E por cada vida que aqui está nessa noite. Que o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. Em paz, segurança, debaixo da Tua bênção e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, levanta a tua mão aí. Domingo esteja aqui, a ceia do Senhor não falte. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre tua vida, tua casa e toda a tua família, desde agora e para sempre. E a igreja unida e firmada na fé, diga bem alto, amém para Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Está encerrada a reunião.